Olá, meu nome é João Carvalho, sou servidor público federal e esse é o canal Concurso para Tribunais João Carvalho. E nesse vídeo venho trazer para vocês uma parte inicial do regimento interno para o concurso do Tribunal de Contas da União. Apenas a título contextual, o edital desse concurso encontra-se aberto, será organizado pela Banca Sebrasp. As inscrições estão abertas, prova 3 de agosto. Cargo técnico de controle externo, que demanda aí apenas nível médio, vencimento incríveis R$ 15.128,26, além dos benefícios da carreira. 60 vagas, considerando aí todas as modalidades, e a prova consistirá nas seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva e ainda um curso de formação que possui aí caráter apenas eliminatório. Regimento interno, então, a gente vai analisar aqui a natureza e competência inicialmente. Então, o artigo 1º diz que ao Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle externo, então tomem cuidado, não é um órgão de controle interno, é um órgão de controle externo, ou seja, está de forma externa, de forma apartada do órgão ali propriamente que está sendo fiscalizado. Então, ao TCU compete julgar as contas de qualquer pessoa física ou jurídica. Então, tomar cuidado, primeiro tópico aqui, que o TCU julga as contas de pessoas físicas e jurídicas, mas não julga as contas do presidente da República, que a gente vai ver mais à frente. Apenas as aprecia, em relação às contas do presidente. Então, julgar as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda. 2. Realizar por iniciativa própria ou solicitação do Congresso, de suas casas ou comissões, auditorias, inspeções ou acompanhamento. Então, ele vai fazer realmente uma investigação, uma auditoria, uma inspeção de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. A gente pode aí colocar como a inicial COFI-OOP, CO de contábil, FI de financeira, O de orçamentária, o outro O de operacional e o P de patrimonial. A gente vai verificar que essas naturezas que competem ao TCU são repetidas em vários tópicos aqui desse regimento e também na Constituição Federal, obviamente. 3. Prestar informações solicitadas pelo Congresso por qualquer de suas casas ou comissões sobre fiscalização, eu vou pular aqui, a gente já acabou de mencioná-las, e sobre resultados de auditorias e inspeções. Então, a gente vai ver que muito do que consta aqui precisa ser entendido e não necessariamente decorado. Inciso 4. Emitir pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida à sua apreciação pela Comissão Mista Permanente dos Senadores e Deputados. Então, a Comissão Mista Permanente dos Senadores e Deputados encaminhou uma matéria a ser analisada pelo TCU. O TCU precisa emitir um pronunciamento sobre aquilo que foi a ele encaminhado, algo natural. 5. Auditar por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados ou Comissão Técnica de qualquer das casas do Congresso projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, avaliando seus resultados quanto à eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Grifei aqui esses critérios que serão analisados, algo que também bem natural, relacionado aí à parte financeira, orçamentária, aqui vai competir aí ao TCU. 6º, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente. Então, o julgamento de contas de pessoas físicas e jurídicas compete sim ao TCU. Quando se diz respeito ao presidente da República,
o TCU apenas realiza a apreciação dessas contas e não o julgamento. Inciso 7º, acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União, das entidades da administração indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e demais instituições sob sua jurisdição, mediante fiscalizações ou por meio de demonstrativos próprios. Então, aqui mais um papel de acompanhamento, de fiscalização de quem recebe algum valor público. Inciso 8º, apreciar para fins de registro, inciso interessante aqui para sua prova. Legalidade dos atos de admissão pessoal, então como o pessoal de determinado órgão público foi admitido, incluindo as fundações e mantidas pelo Poder Público Federal, excetuadas nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões. Então, o TCU não vai analisar nomeações para cargos de provimento de comissão e ainda a concessão de aposentadorias, reformas e pensões. O TCU não realiza isso. No entanto, o TCU analisa as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório em relação a essas nomeações para cargos de comissão e essas concessões de aposentadoria, reformas e pensões. Então, um conteúdo aqui que você precisa ter em mente, a banca pode eventualmente brincar com esse inciso aqui e te confundir. Mas se você tiver feito a leitura atenta, entender, fazer a separação do que o TCU analisa e o que o TCU não analisa, você vai conseguir responder corretamente a questão. Inciso 9º, efetuar a observada legislação pertinente, cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que ilude o parágrafo único do artigo 161 da Constituição, fiscalizando a entrega dos respectivos recursos. Então, aqui, basicamente, há alguns fundos que são passados para a União, para os estados, municípios. Não vou me ater de forma profunda ao que consta aqui nesse inciso, mas cabe ao TCU efetuar aí o cálculo dessas cotas que serão aí partilhadas, melhor dizendo, entre esses fundos de participação. Inciso 11. Efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das cotas dos recursos provenientes do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados destinados aos estados, DF, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados de que tratam os artigos aqui. Então, cabe ao TCU também realizar o cálculo dessas cotas de imposto sobre produtos industrializados, né? IPI. Então, importante aí que você saiba isso, apesar de que eu entenda que isso aqui dificilmente será cobrado na sua prova, por ser algo muito específico. Inciso 12. Emitir parecer prévio sobre contas do governo do território federal no prazo de 60 dias a contar do seu recebimento. Então, aqui o TCU realiza, emite esse parecer prévio sobre as contas do governo do território federal no prazo de 60 dias. Bem importante isso aqui para a sua prova. Inciso 13. Fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o cumprimento por parte dos órgãos e entidades da União das normas da lei que trata aí da responsabilidade fiscal. Então, a gente vê mais uma vez essa questão da questão fiscal, financeira, atrelada aí ao próprio TCU. A gente tem aqui o inciso 14, diz: processar e julgar as infrações administrativas contra as finanças públicas e a responsabilidade fiscal tipificadas na legislação vigente com vistas à aplicação de penalidades. Então, cabe ao TCU realizar esse processamento e julgamento dessas infrações. Inciso 15. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os processos de desestatização. Então, ou seja, quando o Estado abre mão de um bem de uma empresa pública e passa para iniciativa privada. Então,
O acompanhamento, fiscalização e avaliação desse processo compete aí ao TCU. Inciso 16. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, mesmo as de ministro de Estado ou de autoridade de nível hierárquico equivalente. Então, essa representação ocorre mesmo quando se estiver diante de um ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente. Eventualmente, a banca pode colocar aí, exceto as de ministro de Estado, que deixaria o item incorreto. Então, é importante você se ater a esse inciso aqui. Inciso 17. Aplicar aos responsáveis as sanções e adotar medidas cautelares. Então, o TCU tem essa autonomia de aplicação de sanções e também de medidas cautelares. A gente ainda tem fiscalizar contas nacionais de empresas supranacionais cujo capital a União participe de forma direta ou indireta nos termos de tratado. Então, basicamente, há algumas empresas supranacionais que detêm contas nacionais. Então, isso ficará a cargo do TCU, né, realizar essa fiscalização. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos ao Estado, DF, município e qualquer outra pessoa física ou jurídica. Então, está vendo aí a gente verifica aí uma fiscalização em relação a um repasse de valores públicos. Então, o TCU vai atuar. Acompanhar e fiscalizar, conforme o caso, cálculo, entrega e aplicação de recursos repassados pela União por determinação legal a Estado, DF ou município, conforme dispuser a legislação. Então, mais uma vez, tem verba pública envolvida, o acompanhamento, a fiscalização caberá ao TCU. Inciso 21. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Então, o TCU também tem essa competência de determinar um prazo para que o órgão adote as providências cabíveis. 22, importante isso aqui para sua prova, sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado. Não é contrato, é ato. Então, cuidado. Comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado. 23, fiscalizar declarações de bem e renda. Então, basicamente, a declaração de imposto de renda é fiscalizado pelo TCU no que diz respeito a autoridades e servidores públicos. De uma pessoa geral, aí não há inicialmente a participação do TCU. A própria Receita Federal faz esse controle. Agora, quando se está diante de autoridade e servidores públicos, aí o TCU faz aí a sua atuação. Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por cidadão, partido, associação ou sindicato. Então, o TCU também tem esse poder de decidir sobre uma denúncia a ele realizada. Decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridades competentes a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência. Então, o TCU também tem esse papel consultivo. A gente tem o inciso 26, decidir sobre representações relativas a licitações e contratos administrativos. Então, essas matérias, licitações e contratos administrativos também são fiscalizados pelo TCU. E ao descumprimento da obrigatoriedade de que câmaras, partidos políticos, sindicatos e entidades sejam notificados da liberação de recursos federais para os respectivos municípios. Então, mais uma aí, a atribuição do TCU. 27. Perdão. Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro por força da legislação vigente. Então, mais um papel de fiscalização. Isso aqui esteve em voga principalmente aí nas Olimpíadas do Rio.
28. Implementar e manter na internet página contas públicas, na forma definida em ato normativo. 29. Realizar outras fiscalizações ou exercer atribuições previstas em lei. Inciso 30. Alterar esse regimento. Então, o TCU tem esse papel, essa autonomia de fazer a alteração do seu funcionamento interno. 31. Eleger presidente e vice-presidente e dar-lhes posse, também é algo bem natural. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos ministros, ministros substitutos e membros do Ministério Público junto ao tribunal. Então, há alguns membros do Ministério Público que atuam junto ao Tribunal de Contas da União. Nesse caso, a concessão de férias, licenças e outros afastamentos caberá ao próprio TCU. E aqui é importante a gente mencionar que, dependendo de inspeção, então, há a necessidade de inspeção por junta médica se a licença para tratamento de saúde for superior a 6 meses. Então, esse prazo aqui pode ser cobrado na sua prova. Inciso 33. Organizar sua secretaria e prover-lhe os cargos, observada a legislação pertinente. Inciso 34. Propor ao Congresso Nacional criação, transformação e extinção de cargos e funções do quadro de pessoal de sua secretaria, bem como fixação da remuneração. Então, a gente verifica que o TCU tem funções um tanto quanto jurisdicionais, consultivas, administrativas, para, de fato, realizar as suas atividades. Parágrafo 1º diz que no julgamento de contas e na fiscalização de que lhe compete, o Tribunal de Contas da União decidirá sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão e das despesas delas decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncias de receitas. Então, quando estiver sendo feito o julgamento de contas de pessoas físicas e jurídicas, cabe um parênteses aqui, TCU não julga contas do presidente. Então, o tribunal vai decidir sobre a legalidade, legitimidade, ou seja, se algo está de acordo com a lei, se foi feito de forma legítima, e ainda a economicidade do ato, se aquilo foi feito de fato aí com eficiência. E ainda sobre a aplicação de subvenções, ou seja, de benefícios que foram aplicados, e da renúncia de receitas, quando o governo abre mão de receitas que poderiam ser aí, adquiridas. Artigo 2º. Ao Tribunal de Contas da União assiste o poder regulamentar. Então, o Tribunal de Contas também tem esse papel, esse poder de expedir atos normativos sobre matérias, obviamente, de sua competência e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos. Artigo 3º diz para a gente que, no exercício de sua competência, o TCU terá irrestrito acesso a todas as fontes de informações. Então, toma cuidado que, eventualmente, você pode achar que essa palavra irrestrito, se vier na sua prova, tornará o item incorreto. Nesse caso aqui, não. O próprio regimento interno diz que o tribunal terá acesso irrestrito às fontes de informações disponíveis em órgãos e entidades jurisdicionados, inclusive as armazenadas em meio eletrônico, importante essa parte, bem como aquelas que tratem de despesas de caráter sigiloso. Então, mesmo essas de caráter sigiloso, o TCU terá acesso, obviamente, para prestar devidamente as suas atribuições de fiscalização, de investigação, de auditoria. Para isso é necessário que ele tenha acesso a essas informações. Se você gostou desse vídeo, que é uma continuação do conteúdo que foi aqui colocado, deixe nos seus comentários, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e também o compartilhar. Muito obrigado e até uma próxima. Se for do seu interesse, também posso aí confeccionar materiais, questões, simulados para esse concurso, desde que seja do seu interesse. Então deixe aí nos comentários. Muito obrigado.